de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta sexta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, da 9ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos oferece a sua palavra através da segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas. O texto que nos é oferecido hoje é dos tratados de Balduíno de Cantuária, bispo. É um texto do século XII da nossa era cristã e traz como título para a nossa leitura de hoje: O Senhor é quem discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então ouçamos atentamente esta palavra que a Igreja nos dirige hoje como uma catequese. O Senhor conhece os pensamentos e as intenções do nosso coração. Quanto a si, conhece-os todos, sem dúvida alguma. Quanto a nós, conhece aqueles que sua graça nos faz devidamente discernir. O espírito que há no homem não conhece tudo o que existe no homem e percebe a respeito de seus pensamentos, quais os que deve ou não aceitar. Contudo, nem sempre julga conforme a realidade. O que vê pelos olhos da mente não o discerne com exatidão, por causa da fraqueza da vista. É frequente que pela própria imaginação ou por outra pessoa ou pelo tentador se apresente algo sob a aparência de piedade que aos olhos de Deus não merece o prêmio de virtude. Pois existem simulacros das verdadeiras virtudes e também dos vícios que iludem os olhos do coração, como por artifícios de tal forma pressionam a penetração do espírito que muitas vezes lhe parece ver o bem onde não existe, ou o mal onde não está. Faz isto parte de nossa miséria e ignorância, muito triste e muito de se lamentar e temer. Está escrito: caminhos há que parecem retos ao homem, cujo fim leva ao inferno. Para evitar esse perigo, São João nos adverte: provai os espíritos, a ver se são de Deus. Quem poderá provar se os espíritos são de Deus, se não lhe for dado por Deus o discernimento dos mesmos, para que possa examinar com precisão e verdadeiro juízo os pensamentos, afetos e intenções espirituais? Na verdade, a discrição é a mãe de todas as virtudes, necessária a cada um, seja para a orientação da vida de outros, seja para o governo e correção da sua. É reto o pensamento do que há a fazer
se dirigido pela vontade de Deus, se a intenção é simplesmente dirigida para Ele. Desta forma, todo o corpo de nossa vida ou de qualquer ação nossa será luminoso, sendo simples os olhos. O olho simples é olho e é simples, porque pelo julgamento reto vê o que deve fazer e pela intenção pura age com simplicidade naquilo que nunca deveria fazer-se com duplicidade. O julgamento reto não admite o erro. A intenção pura exclui o fingimento. Este é o verdadeiro discernimento, a junção do reto juízo e da pura intenção. Tudo isto se há de fazer à luz da discrição, como em Deus e diante de Deus. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, mais uma vez, a igreja nos dá um ensinamento que nos ajuda a nos aproximar de Deus, a agir de modo cristão, a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, que deve ser evitado por todos nós cristãos. Esse texto dos tratados de Balduíno Bispo de Cantuária, do século XII, vem nos alertar, pelo menos para duas coisas que eu quero destacar aqui. A primeira é de que existem muitas situações, pessoas, comportamentos disfarçados de piedade, disfarçados de virtude, mas que, na verdade, não agem segundo Deus. Podemos encontrar pessoas assim, que com uma roupagem de virtuosas, de piedosas, na verdade têm maldade no coração. Se tornam instrumentos de Satanás, porque seu coração não tem perdão, seu coração não tem misericórdia, suas atitudes não são de Deus. E muitas vezes disfarçadas de piedosas, de virtuosas. Temos que tomar nós cuidado também, para não mostrarmos uma postura e agirmos de forma diferente. Para sermos coerentes com a palavra de Deus. Para que a nossa vida não seja só exterior, de aparência, mas tenhamos, acima de tudo, o desejo de nos parecer com Jesus e transparecer em nós aquilo que está dentro de nós, do bem que somos cumulados por Cristo. Para não sermos simuladores de virtudes, mas sermos realmente pessoas que procuram viver as virtudes segundo Deus. Uma segunda coisa que eu queria destacar é sobre o discernimento que o Senhor nos dá, para sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus.
o que é segundo o Evangelho e o que não é segundo o Evangelho. O que devemos seguir e acolher e o que não devemos seguir nem acolher. Esse discernimento, nos lembra esse texto, nós passamos a ter quando estamos unidos ao Senhor. É o Senhor que sonda todas as coisas. Nós, humanamente, não somos capazes de fazer esse discernimento com segurança. Mas o Senhor que sonda todas as coisas, o Senhor que conhece os juízos, que conhece as consciências e pode sondar o mais íntimo de uma pessoa, e pode conhecer o mais profundo de uma pessoa, é Ele quem nos dá o discernimento dos espíritos. É Ele quem nos dá a segurança diante das situações. É Ele que nos dá a capacidade de percebermos quando alguém está agindo segundo Deus e nós mesmos, quando nós estamos agindo segundo Deus, ou se porventura nos enganamos em algum momento e não agimos segundo Deus. O discernimento é o próprio Deus que nos dá. Se estamos unidos a Ele de verdade, Ele nos dá a capacidade de compreendermos quando nossas ações e quando as ações dos outros também são segundo a vontade de Deus. Quando as situações, pessoas, não são apenas simulações de piedade, mas realmente refletem a virtude, a vida interior de uma pessoa a partir de sua amizade com Deus. O Senhor sonda nossos corações. E de Deus nós não podemos esconder nada. Aquilo que pode parecer um pouco incompreensível aos nossos olhos humanos, e muitas vezes motivo até de nos enganarmos com as pessoas e com as situações, não pode enganar a Deus. Não pode enganar a Deus. Quem se finge de piedoso, quem se finge de virtuoso, pode enganar um outro ser humano, mas não pode enganar a Deus. E não pode enganar também aquele que está realmente unido a Deus, que deixa Deus agir em sua vida para lhe dar o discernimento. Essa graça nós queremos pedir a Deus hoje, de que nos una cada vez mais a Ele, para que possamos ter o discernimento dos Espíritos, para que possamos discernir sempre mais o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta de Deus, o que nos faz um com Ele e o que nos divide, de modo que possamos agir sempre para viver de fato virtuosamente, sem fingimentos, para viver de fato santamente e piedosamente, sem fingimentos. Que Jesus nos ajude então a compreender cada vez melhor essa palavra da igreja. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a nos colocarmos em prece diante da Mãe de Jesus e Mãe Nossa, diante da Senhora que está no céu junto do seu Filho Jesus, porque ressuscitada já faz parte do convívio dos santos, mas ao mesmo tempo ela caminha conosco
pelo seu exemplo, pela sua presença amorosa de mãe, que nos acolhe, que nos conforta, que nos consola e que aponta o Messias, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, a você, minha irmã, desejo um dia na graça de Deus. Que esta sexta-feira seja repleta da misericórdia e do amor de nosso Senhor em sua vida. Que a tua casa, esse santuário de encontro com Deus, seja realmente transbordante de alegria no dia de hoje. E se porventura chegar em situações difíceis, tristeza, dores, aborrecimentos, que tudo isso seja transformado pela presença de Deus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.